Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós chegamos ao final do capítulo 6, nós vamos hoje tratar do último tema tratado no capítulo 6 e vamos também tratar do último tema tratado dentro do bloco de respostas aos problemas relatados. Tá? O apóstolo Paulo inicia a carta tratando de uma série de problemas na igreja. Ele trata da questão de divisão na igreja, trata dos litígios entre os irmãos, né, e trata também da imoralidade em 2 pontos. Ele trata no capítulo 5 da imoralidade, um caso de incesto que havia na igreja, um irmão que mantinha relações sexuais com a mulher de seu pai, com a esposa de seu pai, né, a sua madrasta, e em seguida ele volta a tratar agora de uma maneira mais genérica, mais geral, sobre a relação do cristão com o seu corpo, a relação do cristão com a imoralidade e especialmente com a porneia, com a imoralidade sexual, com a pornografia e de modo geral. Lembrando que você pode sempre tirar suas dúvidas, sempre que você tiver alguma dúvida você pode enviar para vulmarjunior@ibopvh.com.br ou então nas nossas redes sociais você pode procurar entrar em contato conosco para tirar suas dúvidas a partir da aula que nós estamos estudando. Então vamos à leitura do texto bíblico? Abra sua Bíblia aí. Então o texto bíblico diz o seguinte: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da imoralidade, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Esse é o texto. Vou colocar o slide na tela aí para você acompanhar. O slide vai estar mostrando aí a divisão do livro, né? Nós estamos nessa parte marcada aí, moralidades e litígios, do capítulo 5 até o verso 20 do capítulo 6, encerrando hoje esse bloco. Então, vamos, para facilitar o nosso entendimento, a nossa organização de estudo, nós vamos dividir da seguinte forma: nós vamos tratar primeiramente do contexto geral do que estava acontecendo, em seguida nós vamos apresentar os problemas que o apóstolo Paulo aponta a partir do contexto que os coríntios viviam, e em seguida, finalizando, nós vamos apresentar as soluções que o apóstolo Paulo dá para a compreensão, para a resolução desses problemas. Então vamos lá. Primeiro o contexto. Qual é a situação aqui? Tá? Depois de admoestar os coríntios sobre os litígios, né, aquele problema de brigas internas entre a igreja que deveriam ser resolvidas internamente para não difamar o evangelho, para não fazer uso de um sistema corrupto de julgamentos para julgar causas que a igreja poderia julgar, né? Lembrando aqui que existe todo um contexto para que isso aconteça. A igreja não é chamada para substituir o sistema judiciário do nosso país, mas ela tem a obrigação de resolver questões internas de maneira que o evangelho não seja achincalhado na sociedade. Então, todo ali o contexto início do capítulo 6 trata de como resolver esses litígios com sabedoria, com uso de sabedoria, e também com a possibilidade de absorção do prejuízo, que são as soluções apresentadas pelo apóstolo Paulo ali no início do capítulo 6. Então, depois de admoestar, ele vai tratar agora novamente da questão da imoralidade. Ele volta a esse assunto que ele já tratou no capítulo 5. Ele falou primeiro da questão do incesto e agora ele vai discutir questões gerais, princípios gerais com respeito à imoralidade sexual. Tá? Entre os coríntios havia alguns lemas, né? Alguns ditos populares que norteavam o comportamento das pessoas. São 2 lemas que o apóstolo Paulo cita no texto que nós já lemos, e que era uma espécie de jargão popular, uma espécie de dito popular. Acontece que os coríntios diziam o seguinte: eles diziam que todas as coisas são permitidas, ou seja, não há nada que seja proibido. Por quê? Porque havia uma compreensão de que tudo que era feito neste plano, no plano material, era algo temporal, era algo que não influenciava no plano espiritual.
A ideia mais ou menos era essa, tá? Então, o meu espírito está aprisionado nesse corpo, ele precisa ser liberto desse corpo, porque o que é bom é o ideal, tá? Aqui tem um conceito platônico sendo discutido aí, mas o que é bom é o ideal, é o mundo das ideias, é aquilo que é do espírito, e a matéria é prisão, a matéria é carne, e isso me impede de ascender ao que de fato tem valor, que é no plano espiritual, no plano das ideias. Acontece que com isso eles entendiam que eu podia fazer qualquer coisa com o meu corpo, que isso não influenciava em absolutamente nada na minha relação espiritual. Tanto é que eles diziam o outro dito, que era o seguinte: os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. A ideia é que o meu corpo é para me dar prazer, logo eu devo experimentar todo tipo de prazer com ele, e isso não influencia em nada na minha relação espiritual, no que eu faço com o meu espírito. Tá? Então, na cultura grega daquele tempo, a prostituição e a fornicação eram consideradas atividades toleráveis. Fornicação aqui, dentro do contexto bíblico, é toda relação sexual fora do casamento, é toda relação sexual fora da estrutura do casamento, da estrutura aliançal do casamento. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, porque o apóstolo Paulo usa o ensino bíblico sobre casamento para tratar da questão da imoralidade sexual, especialmente dentro do contexto dos coríntios. Tá? Então, para que você tenha ideia de como é que os coríntios lidavam com isso, né, os gregos em geral lidavam com isso, Ateneu, que é um escritor do 2º século depois de Cristo, tá? Ele está citando um discurso, ele cita um discurso de Demóstenes, que é um filósofo antes de Cristo, um filósofo que vive aí cerca de 4 ou 5 séculos antes de Cristo, e para você ter ideia do tempo em que esse padrão cultural está estabelecido na cultura grega. Então, Demóstenes, em um dos seus discursos, citado por Ateneu, diz o seguinte: nós temos amantes para o prazer, concubinas para a concubinagem diária, mas esposa nós temos para produzir filhos legitimamente e ter uma guardiã de confiança de nossa propriedade doméstica. Então, dentro dessa frase aqui, nós percebemos duas coisas. A primeira é a predisposição dos gregos e da cultura grega, da cultura helênica, ao prazer desenfreado, né, à prostituição e à imoralidade, ao uso desenfreado do corpo para a obtenção de prazer. E, ao mesmo tempo, nós percebemos também que há uma incompreensão da relação da aliança marital, da aliança do casamento, achando que o casamento é basicamente para a procriação, determinando que o casamento é basicamente para a procriação e que a esposa nada mais é do que um meio para a legítima procriação. As prostitutas, as amantes, as concubinas eram instrumentos para a obtenção de prazer, e a esposa era um instrumento para a obtenção da prole, a obtenção dos filhos, né, da constituição da sua linhagem, e também a guardiã de confiança da propriedade doméstica, porque afinal de contas ele não poderia entregar a sua propriedade doméstica à prostituta nem à concubina, mas à esposa ele poderia entregar. Então perceba que há toda uma compreensão equivocada sobre a relação do corpo, a relação com o sexo, a relação com a imoralidade. Tá? Ainda dentro desse contexto, em Corinto existia a tendência de igualar a vida sexual ao ato de alimentar-se. Ela é a satisfação de uma necessidade natural e, por consequência, irrelevante para a minha vida com Deus. Como nós citamos mais para trás, né, na aula, fica claro que dentro do contexto, a ideia que norteava o comportamento dos gregos em geral e dos coríntios também, era de que, na verdade, o meu corpo é um meio para a obtenção de prazer, logo se os prazeres que eu sinto pelo uso do meu corpo, pela manipulação do meu corpo, são naturais do meu corpo, eu devo então experimentar todos eles, independente de qualquer tipo de ética moral ou de ética sexual. Então, do ponto de vista dos gregos, no contexto e na compreensão dos gregos em geral, meu corpo era para a obtenção de prazer, logo eu deveria experimentar todo tipo de prazer com o meu corpo. Por isso a ideia de não haver limite, todas as coisas me são permitidas, e os alimentos são para o estômago para o alimento, o corpo é para o sexo é para o corpo. A ideia é mais ou menos essa. Tá? Então esse é o contexto em que o apóstolo Paulo está lidando, o contexto que os coríntios vivem. Então quais são os problemas que o apóstolo Paulo detecta a partir desse contexto? Tá? O primeiro problema que ele vai detectar
é que para os coríntios os costumes culturais não interferiam na relação deles com Deus. Então havia uma ideia aqui de que a cultura é coisa da minha nação, do meu povo, é o jeito do meu povo de ser, então isso não tem nada a ver com a minha relação com Deus, isso não me traz nenhum tipo de complicação. Por quê? Dentro do contexto dessa prostituição e dessa imoralidade exacerbada, os coríntios entendiam que era natural para que eles continuassem tendo esse tipo de comportamento, tendo concubinas, tendo amantes, participando de cultos com sacerdotisas sexuais. Sacerdotisas ofereciam seus corpos para culto, né, como uma forma de oferenda aos deuses, oferenda especialmente a deusa Afrodite. Então o ato sexual era uma espécie de culto oferecido, então muitas jovens viviam nos derredores ali do templo de Afrodite, muitas sacerdotisas viviam em casas aos derredores do templo de Afrodite e participavam desses cultos sexuais, de maneira que entendiam que assim a deusa estava sendo homenageada, estava sendo adorada. Então, para os coríntios, aquilo era uma questão cultural, não tinha nada a ver com a minha relação espiritual. O outro problema é que de certos grupos da igreja, eles estavam defendendo a ideia da liberdade evangélica, da liberdade cristã. Uma vez que nós fomos libertos em Cristo, nós poderíamos fazer tudo o que fosse possível. Tudo nos era permitido, especialmente também na área sexual. Porque, afinal de contas, se os gregos falavam em liberdade, nós cristãos falamos em uma liberdade muito mais ampla, uma liberdade muito maior. Os cidadãos de Corinto eram livres para usufruir o seu corpo como quisessem, logo os cristãos muito mais em razão da liberdade que conquistaram em Cristo. Então havia uma visão dualista da relação da vida, tá? Havia uma visão dualista, espiritual versus carnal, sagrado versus profano. A ideia de que o mundo poderia ser dividido entre mundo espiritual e mundo carnal, coisas sagradas e coisas profanas, coisas que não trariam nenhum tipo de problema para a minha relação espiritual, porque elas não faziam parte do mundo espiritual. Então, nesse sentido, eles entendiam que o comportamento cultural do povo, o comportamento cultural da nação, não trazia nenhum tipo de malefício ou de problemas para a minha relação espiritual com Deus. Tá? Então havia uma confusão sobre a natureza da liberdade em Cristo, a natureza que eles haviam conquistado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, a partir desses problemas destacados aí, ele vai apontar algumas soluções, ele vai apontar algumas respostas, tratando de forma genérica, não mais apontando um caso específico, como ele fez no capítulo 5, mas agora tratando de forma genérica sobre a relação do cristão com o seu corpo, a relação do cristão com a obra de Cristo e as consequências dos pecados de imoralidade. Então, essas são basicamente as 3 respostas que ele vai dar, desenvolvendo ela ao longo de todos os versos, do verso 12 ao verso 20. E nós vamos destrinchá-los agora a partir de cada uma das respostas. Então, a primeira solução que o apóstolo Paulo traz é entender a liberdade cristã. No verso 12, ele diz o seguinte, ele vai tratar isso no verso 12 e no verso 13, mas primeiramente no verso 12, ele pega aquele dito popular e faz um contraponto. Ele apresenta o dito popular, mas apresenta uma contra-resposta a esse dito popular. Então ele vai dizer, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele faz esse contraponto aí para que os coríntios entendessem que, embora, de fato, em Cristo eu seja livre, eu não sou livre para fazer o que eu bem entender, tá? Porque nem todas as coisas que estão à minha disposição para a minha bênção, para o meu benefício. Nem todas as coisas que estão me são permitidas me farão bem. Logo, o cristão com sabedoria, ele usa da sua liberdade para experimentar de fato aquilo que lhe traz bênção, aquilo que lhe traz benefícios, aquilo que não lhe domina, aquilo que não tem a possibilidade de tornar um escravo. Porque basicamente o que o apóstolo Paulo está aqui tratando, tentando fazer com que os coríntios entendam, consequentemente nós também devemos entender aplicando às nossas vidas, é que há um limite de comportamento aqui, a ponto de que se eu me
lanço em direção ao uso desenfreado de determinado comportamento, ainda que eu seja livre para fazer aquilo, isso pode me tornar escravo novamente. Então eu deixo de ser livre, volto a ser escravo, agora não mais escravo de um senhor, do senhor anterior, mas passo a ser escravo talvez dos desejos sexuais, do meu libido, da minha volúpia, do meu desejo sexual desenfreado. Então é basicamente isso que ele está tentando tratar aqui. Então, uma liberdade que não traz proveito, mas dano, evidencia-se como tolice. Não lançarei mão de uma liberdade dessas. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, embora vocês sejam livres, vocês não são livres para fazer o que vocês bem entenderem, porque, afinal de contas, tem coisas que vão fazer mal a você. Independente de você ter a liberdade, a possibilidade de usar isso, de participar disso, ou de experimentar isso, não experimente, porque isso vai lhe fazer mal, porque isso pode lhe trazer uma dependência, isso pode lhe trazer algum tipo de domínio, lhe tornando escravo novamente. Tá? Ele continua tratando, dizendo que o problema, na verdade, porém, pode ser muito mais sério. Por quê? Porque a minha liberdade simplesmente pode me prender à escravidão. Então, o fato de eu me tornar livre em Cristo e experimentar dessa liberdade para participar, por exemplo, no caso dos coríntios, de uma vida sexual irregrada, de uma vida sexual sem limites, sem nenhum tipo de barreiras, ou sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de ética moral ou de ética sexual, vai me tornar um escravo desse comportamento sexual, porque eu vou desejar sempre cada vez mais, e porque esse é da natureza humana. A natureza humana é egoísta, ela está sempre buscando se autoalimentar, se atender às suas necessidades. Então essa ideia de que eu estou sempre buscando mais e mais atender às minhas necessidades, e eu acabo me tornando então um viciado, eu acabo me tornando um dependente, eu acabo me tornando alguém dominado por esse prazer, dominado por essa satisfação, e eu passo a pautar a minha vida em torno da busca desenfreada desse prazer, dessa satisfação pessoal. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo para com os coríntios. Se vocês participarem desses ambientes de libertinagem, de sexualidade exacerbada, de imoralidade, esses cultos pagãos, onde o corpo está sendo usado para imoralidade sexual, vocês vão se tornar viciados nisso, vocês vão se tornar dependentes disso, vocês vão buscar desenfreadamente isso, e logo vocês deixarão de ser livres e voltarão a ser escravos, vocês estarão presos. Então a liberdade se transforma então em seu exato oposto, a saber, a falta de liberdade. Quando, pois, sou zeloso da liberdade, é impossível que eu pratique de tal modo que me torne seu escravo. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Olha, se vocês de fato são zelosos da liberdade, se vocês têm prazer na liberdade e dão valor à liberdade, vocês vão perceber que vocês não vão praticar a liberdade de modo que vocês se tornem escravos novamente. Isso pode ser basicamente aplicado à nossa relação moderna com vícios, com o consumo de bebida alcoólica, com o consumo de cigarros, com o consumo de fumo, com o consumo de comida, com o consumo de elementos que dão prazer, com o consumo de diversas coisas que, de forma genérica, o apóstolo Paulo está aqui falando. Tudo isso pode nos ensinar nos dias de hoje que, ainda que muitas dessas coisas estejam à nossa disposição, ainda que muitas dessas coisas não sejam pecado propriamente dito a utilização, mas a utilização exacerbada delas, a utilização desenfreada, a utilização irregrada de certas coisas podem nos tornar escravos delas. Então a bebida tem esse poder, o cigarro tem esse poder, muitas vezes outros elementos que podem trazer algum tipo de dependência, o uso de calmantes, o uso de remédios para dormir, o uso de uma série de produtos que nos dão algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação momentânea, se utilizados de maneira exacerbada e irrefreada ou indiscriminada, eles podem me tornar escravos dessas coisas, e me tornando escravos dessas coisas, eu deixo de ser livre, ainda que eu tenha liberdade para usar
de maneira pontual, um remédio para dormir de maneira pontual quando o médico prescreve esse remédio, quando você está em algum tipo de tratamento ou algum outro tipo de produto que você consuma e que tenha poder de domínio, poder de vício. Isso tem um elemento ali de o uso de sabedoria em relação ao consumo dessas coisas. Porque se eu sou zeloso da minha liberdade, eu não vou praticar a minha liberdade com algo que pode me tornar escravo dela. Então, nesse sentido, eu devo ser sábio, porque todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, essa é a primeira resposta que o apóstolo dá. Ele vai continuar trabalhando essa resposta ainda no verso 13, porque agora ele usa o outro dito popular, o dito do alimento são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a imoralidade, sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, ele falou da liberdade, dos limites que a liberdade me impõe, tá? Ainda que pareça ser um contrassenso, né? Limites e liberdade dentro da mesma frase, mas a ideia de que, embora eu seja livre para fazer todas as coisas, eu não me permito fazer todas as coisas, porque nem todas as coisas são boas para mim, nem todas as coisas trazem benefício para mim, e algumas dessas coisas podem me dominar, podem me tornar escravos, e eu não quero perder a minha liberdade de fazer aquilo que de fato é bom para mim. Aí o apóstolo Paulo trabalha agora o segundo dito popular entre os coríntios, que o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento, trabalhando agora essa ideia da objetividade das coisas, né? da objetividade não, da finalidade das coisas. Então, o corpo é para o prazer, logo eu devo experimentar prazer. O que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tanto uma coisa quanto outra vão ser encerradas em um determinado momento, mas vocês têm que entender que o corpo de vocês não foi feito para o prazer, o corpo de vocês foi feito para o Senhor. Tá? O corpo de vocês foi feito para o Senhor, para glorificar o Senhor, e o Senhor para o corpo. Logo, não é a mesma relação entre estômago e alimento. Tá? O corpo de vocês não é apenas um mero meio para a obtenção de prazer. O corpo de vocês é algo que foi lhes dado, foi uma bênção que foi lhes dada para a glorificação do Senhor. Então, o nosso corpo faz parte da nossa pessoa. Ele não é como o estômago, algo meramente natural e passageiro. A ideia aqui do estômago como algo meramente natural e passageiro é que em um determinado momento da nossa existência, quando formos glorificados e estivermos eternamente com Cristo, ainda que a Bíblia fale em elementos de comida, fale em banquete, fale em ceia, fale em festa, fale em bodas, né? Na ideia de que haverá uma grande festa, haverá um grande banquete, nós vamos nos assentar à mesa com Cristo, são expressões que são usadas no texto bíblico. Ainda que a Bíblia fale disso, a função primordial do estômago, que é processar os alimentos para que nós possamos nos alimentar das proteínas e poder continuar vivendo, continuar funcionando, essa função vai se perder. Afinal de contas, nós estaremos em uma vida eterna. Nós não precisaremos mais depender do alimento para continuar vivos. Nós viveremos em um corpo glorificado, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais decomposição, onde aquilo que era, como o apóstolo Paulo vai dizer até lá no final do capítulo 15, aquilo que era corruptível vai deixar de ser corruptível, aquilo que era corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então, a ideia é que, em um determinado momento, essa função primordial do estômago deixará de existir, deixará de ser necessária, porque estaremos em um corpo glorificado. Mas a função do corpo como elemento para a glorificação de Deus vai continuar, porque nós passaremos a eternidade glorificando a Deus. O nosso corpo será o instrumento para a glorificação de Deus. Por isso, o nosso corpo, que faz parte da nossa pessoa, ele é algo que será reconstruído, é algo que será ressuscitado, é algo que será glorificado para que nós possamos passar a eternidade glorificando a Deus. Consequentemente, de forma alguma deixa de ser importante o que fazemos com o nosso corpo. Logo, o meu corpo, esse corpo momentâneo, o seu corpo, o corpo momentâneo em que você está vivendo nesse momento, esse corpo, ele é aquilo que vai ficar com você eternamente. Tá? Nós não sabemos como é que essa glorificação se dará, mas o texto bíblico diz que quando Cristo foi ressuscitado, ele ressuscitou em corpo. Os discípulos o viram
em corpo. Os discípulos, inclusive, reconheceram Cristo. Em um primeiro momento não reconhecem. Nós não sabemos se isso é um efeito da glorificação ou se é o próprio Cristo encobrindo, né, a visão deles para que se cumprisse alguma orientação. O texto bíblico não deixa claro, mas o fato é que em um determinado momento os discípulos não reconhecem Cristo, mas em um outro momento, quando os olhos dos discípulos são abertos, eles reconhecem Cristo, a ponto de verem, inclusive verem as chagas, tanto que Tomé diz que queria ver as chagas. Jesus Cristo mostra as suas feridas, né, e pede para que Tomé tocasse nelas, percebesse que aquilo era matéria de verdade. Jesus Cristo se assenta com os discípulos ao redor da fogueira, ele come com os discípulos. Então, nesse sentido, esse corpo, esse nosso corpo, ele será ressuscitado para que com esse corpo glorificado nós vivamos a eternidade glorificando a Deus. Então, esse corpo ele não é apenas um mero receptáculo temporário que eu vou usar e vou instrumentalizar ele para benefício momentâneo e depois eu vou descartar isso por um novo corpo. Você não receberá um novo corpo, é o seu mesmo corpo que será glorificado. Óbvio, a gente não sabe qual é o estado do corpo exatamente, se vai ser o seu corpo jovem, se vai ser o corpo em que você morreu. Esse ponto é irrelevante, tá? Mas o fato é que o corpo será ressuscitado. Todos nós, em corpo, seremos ressuscitados. Isso é importante. A corporalidade é parte do indivíduo, é parte do ser humano. Deus não nos fez seres compartamentalizados, um departamento espiritual, um departamento material. Não, nós somos uma integralidade de elemento espiritual, de elemento material, que juntos compõem aquilo que nós somos. Nós não somos divididos em corpo, alma e espírito. Nós somos composto por corpo, alma e espírito. Então, nesse sentido, tudo aquilo que nós fazemos em corpo reflete na nossa relação com Deus, porque esse corpo pertence ao Senhor e esse corpo pertence ao Senhor e deve pertencer-lhe. Tá? Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por isso é coerente que não deva servir à impureza. Então, se esse corpo é para o Senhor, já desde esse momento, desde o momento da minha conversão, ele é para a glorificação, ele foi criado para a glorificação de Deus. Eu não posso envolver-me com imoralidade, com impureza sexual ou com qualquer tipo de comportamento libidinoso com o meu corpo, porque eu estou defraudando aquilo que Deus me deu. Eu estou defraudando aquilo que Deus concedeu a mim para a glorificação do Senhor. Então Deus criou o corpo humano não para o prazer pecaminoso, mas para a sua glória. Ele o formou à sua imagem e segundo a sua semelhança, como diz lá em Gênesis capítulo 26, não para imoralidade sexual. O meu corpo não foi criado para a obtenção de prazer, ainda que o prazer sexual e os prazeres do corpo, tá, sejam parte da minha natureza, tá? Eles não são o objetivo. Eu não sou um ser criado para o prazer sexual. Eu sou um ser criado para a glorificação de Deus e integralmente, em corpo, alma e espírito, eu sou integralmente criado para a glorificação do Senhor. Eu não fui criado para a obtenção de prazer. Porque essa era a concepção dos gregos antigos, essa era a concepção dos coríntios, que estava atrapalhando a relação deles com Deus e a relação deles com o próprio corpo, porque eles entendiam que o corpo era apenas um meio para a obtenção de prazer e o que importava era o espírito, a ideia de que Deus apenas se preocupa com o espiritual e não se preocupa com o material, não se preocupa com o físico. Tá? Então, ele fecha essa primeira resposta, né, da compreensão da nossa liberdade, quais são os limites da nossa liberdade em Cristo Jesus. Ele passa agora, com uma segunda resposta, para entendermos a relação do corpo físico com a obra de Cristo. Ele faz a ponte ali no verso 13 e passa agora do verso 14 ao verso 17, explicando qual é a nossa relação do corpo físico, do corpo material, com a obra de Cristo. Quais são os desdobramentos do que Cristo fez na cruz e que reflete no nosso corpo físico. Então o verso 14 diz o seguinte:
Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nesse sentido, Deus não aniquilará o corpo da mesma forma como o estômago, mas o ressuscitará. É a ideia que eu já trabalhei com os irmãos anteriormente, a ideia de que chegará um momento em que o objetivo do estômago não será mais nos alimentar para que possamos caminhar, andar e viver. Nós estaremos em um corpo ressurreto glorificado. Esse corpo ressurreto e glorificado não dependerá mais do alimento, ainda que, provavelmente, pelo que dá a entender o texto bíblico, nós ainda tenhamos a experiência do prazer da alimentação. Afinal de contas, é prazeroso uma boa alimentação, você sentar à mesa, comer uma boa comida, isso é prazeroso, tá? Então, nesse sentido, o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção é que esse corpo não será jogado fora. Esse corpo, ele vai ser ressuscitado, e é com esse corpo que você viverá eternamente. A obra de Cristo, ela se aplica ao seu corpo, não apenas à sua alma, tá? Não apenas ao seu espírito. Porque Jesus, como eu já citei anteriormente, ele foi visto ressurreto em corpo, tá? Embora um corpo em glória. Isso vai mostrar a coerência do apóstolo Paulo com o que ele vai dizer lá no capítulo 15, que nós vamos estudar futuramente, quando chegarmos ao final da carta, tá? É a ideia de que haverá a ressurreição do corpo, a ressurreição em corpo, não apenas uma ressurreição metafórica do espírito, da alma, mas a ressurreição do corpo físico. Todos nós ressuscitaremos em corpo. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo mostra a coerência com o capítulo 15, dizendo que a obra de Cristo, ela é aplicada ao nosso corpo, e o nosso corpo ele está ligado diretamente ao que Cristo fez na cruz, porque ele recebe os benefícios do perdão de nossos pecados. Porque o pecado, ele é o que gera a degeneração do nosso corpo. Tá? O nosso corpo degenera, o efeito entrópico, né? O efeito de entropia, de degeneração das coisas, ele é um efeito natural, ele é um efeito consequente do pecado, porque afinal de contas Deus não nos criou para a morte. A morte é consequência do pecado. Deus nos criou para uma vida eterna com Ele, e por conta do pecado a morte entrou no mundo. O apóstolo Paulo vai falar disso nas suas cartas, ele explica muito bem isso. Nós vamos ver mais para frente também lá no capítulo 15, quando ele tratará desse assunto, mas em Romanos ele fala muito bem sobre isso, que pelo pecado a morte entrou e passou a reinar. Então, nesse sentido, não só a alma importa, mas o corpo importa. Tá? A Bíblia trata o ser humano como um ente complexo, formado de corpo, alma e espírito. Nós não somos um ente formado de 3 elementos dissociáveis, nós somos formados por 3 elementos indissociáveis. Nós somos uma complexidade, nós somos um ser que é tanto um ser material como um ser espiritual. O que é salvo é tanto o corpo como a alma. Tá? Para o pensamento bíblico, portanto, o Senhor não é dono apenas da alma, ele é dono do coração, mas do ser humano todo, né? É dono apenas da alma ou do coração, mas do ser humano todo e também do seu corpo. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não devemos usar o corpo para a imoralidade, não devemos usar o corpo para aquilo que não glorifica a Deus. Não se salva apenas a alma, mas todo o indivíduo. Portanto, se somos unidos a Cristo, somos unidos integralmente corpo e alma. Logo, se nos unimos à impureza, unimos Cristo à impureza. Logo, a prostituição cultural era e ainda é uma ofensa a Cristo. Tá? Por isso ele encerra ali no verso 17 dizendo: mas quem se une ao Senhor é um em espírito com ele. Aqui tem um ponto interessante que nós devemos guardar. Tá? Então preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo nesses 4 versos aqui. Ele está dizendo que o nosso corpo é membro de Cristo, tá? Esse corpo físico é unido a Cristo, tá? Não é uma metáfora isso, tá? Isso não é apenas algo alegórico, metafórico, é algo real. O seu corpo foi objeto da salvação de Cristo, não apenas a sua alma. Cristo morreu para que o seu corpo fosse restaurado também, toda a integralidade da sua individualidade, você por completo. Logo, você por completo está unido a Cristo. Não é apenas em espírito que estamos unidos a Cristo, estamos unidos em corpo. A isso a teologia vai chamar de união mística. E mística não porque é algo misterioso, tá? No sentido de algo mágico. É místico porque é algo que nós não compreendemos.
Em certo sentido, nós estamos unidos a Cristo. Em certo sentido, que muitas vezes nos é talvez incompreensível a um primeiro plano, na ceia do Senhor, nós de fato participamos do corpo de Cristo. Tá? Nós não estamos ali apenas com uma alegoria. Tá? É um memorial? Mas há um elemento de participação real. Os elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo? Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que o pão continua sendo pão, mas que o vinho continua sendo vinho, o suco de uva continua sendo suco de uva, mas o fato é que em um nível místico que nós não compreendemos, nós estamos unidos a Cristo corporalmente. Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo, corporalmente. Isso não é algo etéreo, isso não é algo metafórico, isso é algo real. A igreja está unida a Cristo. Os elementos que o apóstolo Paulo usa para falar disso é corpo de Cristo, vocês são membros do corpo de Cristo. Tanto é que ele diz, olha, vocês não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo, tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta, de modo nenhum. Então o que ele está dizendo? Se você é parte do corpo de Cristo e você se une à prostituição, à imoralidade, usa o seu corpo pecaminosamente para a imoralidade sexual, e aqui entenda, de uma maneira geral, quando a Bíblia fala de imoralidade sexual, é tudo aquilo que é realizado fora do casamento, tá? Tudo aquilo que é de matéria sexual realizado fora do casamento, ou antes do casamento, ou fora da proteção do casamento, com uma outra mulher ou com outro homem que não seja a sua esposa ou seu marido, tudo isso a Bíblia trata como imoralidade sexual, tá? Tudo a Bíblia trata como imoralidade sexual. Então, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, consumo de pornografia antes do casamento, dentro do casamento, fora do casamento, tudo isso é tratado na Bíblia como imoralidade sexual. Tá? Óbvio, a Bíblia não fala de consumo de pornografia porque o produto de pornografia vai ser algo que nós conhecemos de uma maneira mais moderna. Mas dentro do contexto aqui dos Coríntios, nós podemos fazer uma adaptação, porque o que eles consumiam era a pornografia cultural. Participavam dos cultos onde havia relações sexuais explícitas, muitas vezes participavam dessas relações sexuais explícitas, tinham amantes, tinham concubinas, usavam seu corpo única e exclusivamente para obtenção de prazer, buscavam todo tipo de prazer desenfreado. Isso era aquilo que se entendia por pornografia na época. A expressão pornografia moderna vem da palavra grega usada para imoralidade na Bíblia, é porneia, é a palavra em grego que é traduzida por imoralidade, é porneia. A partir da palavra porneia é que vai surgir o termo moderno pornografia, mas de qualquer forma, o que nós precisamos entender é que tudo aquilo que envolve relações sexuais fora da estrutura do casamento e além do seu companheiro, da sua esposa ou do seu marido, é tratado no texto bíblico como impureza sexual, ainda que seja apenas um consumo audiovisual, ainda que seja apenas uma relação individual, como masturbação ou qualquer outra coisa nesse sentido. Tudo isso é tratado pelo texto bíblico como imoralidade sexual. E há quem tente defender a ideia de que não, mas isso é natural. É isso que o apóstolo Paulo está combatendo. O estômago é para o alimento, mas o corpo não é para a necessidade sexual. O corpo é para a glorificação do Senhor. Está muito claro no texto. Então não há essa desculpa que muitas vezes as pessoas tentam usar para justificar um comportamento sexual inadequado ou o uso inadequado do corpo fora da proteção do casamento, do ponto de vista sexual. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu sou homem, eu sou mulher, eu tenho as minhas necessidades, eu preciso dessas coisas, porque é natural a gente se conhecer, é natural experimentar. Os nossos jovens são incitados a experimentar relações homossexuais para saber se de fato eles não têm um interesse homossexual, né? O bissexualismo está virando quase que um padrão, uma tendência entre os nossos jovens, como se fosse uma espécie de liberdade, né? Eu posso escolher, ora me relaciono com homens, ora me relaciono com mulheres, porque o que importa é o amor, o que importa é o prazer, o que importa é a satisfação e a felicidade. É exatamente esse contexto e esse conceito que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui, está combatendo aqui, deixando claro, olha, o corpo de vocês não é meramente para a obtenção do prazer. O corpo de vocês é algo que é objeto da obra de Cristo, porque ele foi criado para a glória de Deus. Logo, vocês devem glorificar
a Deus. E a partir do momento que vocês se convertem, vocês estão unidos com o Senhor em um só espírito. E aqui ele usa o simbolismo do casamento, a ideia do casamento. Ele diz, olha, tomarei os membros de Cristo, verso 15, tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Aqui está o grande problema do relacionamento sexual anterior ao casamento ou fora do casamento, do relacionamento sexual que não está sendo realizado dentro da estrutura pactual da aliança do casamento, tá? Porque a relação sexual torna as duas pessoas uma. É assim que a Bíblia trata a relação sexual. O termo que o texto bíblico usa para, dizendo, quando vai falar de sexo, ele diz, e conheceu, né? Adão conheceu a Eva, né? Por exemplo, quando fala de Maria ali, muitas vezes, diz que José ainda não havia conhecido Maria. A ideia ali é que não haviam tido relações sexuais, porque no texto bíblico, no linguajar bíblico, conhecimento tem a ver com essa intimidade profunda. Intimidade profunda. Então, nesse ponto, a relação sexual entre duas pessoas dá a elas uma intimidade a ponto de Deus passar a olhar essas pessoas como uma única pessoa, tá? Como um único corpo, tornam-se um só corpo. Então, como o apóstolo Paulo diz no verso 16, como se disse é como a lei do Senhor diz, como Deus mesmo fala, e os dois se tornarão uma só carne. Quando diz, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornará com ela uma só carne. Então, quem se une ao Senhor é um só em espírito com ele, porque o seu corpo se une a Cristo, está unido a Cristo, porque o seu corpo também é objeto da salvação de Cristo. Logo, se você usa o seu corpo para imoralidade sexual, você ofende o corpo de Cristo. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer nesses versos para os coríntios, e é isso que nós devemos trazer para nós sobre essa relação do corpo físico com a obra de Cristo. Ele continua ainda tratando, agora já no verso 19, verso 18 e 19, a última resposta que ele vai dar, penúltima na verdade que ele vai dar, é entender as consequências do pecado de imoralidade. Então Paulo dá a ideia aqui de que a imoralidade ela pertence a uma categoria especial de pecados. Então há diferença entre pecados. Embora a gente fale de uma maneira didática que não há pecadinhos e pecadões, tentando deixar claro que nós não podemos fazer uma espécie de escalonamento de pecado no sentido de eu vou pecar esse aqui porque esse pecadinho é menor, ele tem menos importância, e eu deixo de pecar aqueles outros que são mais importantes, são mais graves, tal. A ideia da expressão pecadinho e pecadão é combater esse tipo de pensamento. Mas a Bíblia faz distinção entre pecados. Várias vezes no texto bíblico, no Antigo Testamento, especialmente Deus fala aos profetas dizendo, olha, o povo cometeu grande pecado. Tá? Em outros momentos, há a ideia de que há pecados sem perdão, há pecados que não comportam perdão, a blasfêmia ao Senhor, a blasfêmia ao Espírito Santo, na verdade. E blasfêmia ao Espírito Santo aqui entenda que não é ofender o Espírito Santo. A blasfêmia é rejeitar a obra de Cristo explicitada pelo Espírito Santo aos nossos olhos. Essa rejeição, ainda que isso seja claro diante de nós, quando nós rejeitamos isso é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Logo, esse pecado de blasfêmia é um pecado imperdoável, é um pecado que não há perdão. Então, há pecados sem perdão, há pecados maiores, há pecados que a Bíblia trata como grande pecado, como um pecado que ofendeu ao Senhor. O texto de Provérbios vai falar de coisas que o Senhor abomina, né? Então, nesse sentido, há uma distinção. E o pecado de imoralidade, ele é tratado ao longo de todo o texto bíblico como pecados de uma categoria especial, pecados que de fato comprometem essa relação com Deus. O pecado de imoralidade, ele surge no espírito buscando a gratificação própria e ele acaba se restringindo ao corpo porque é uma autossatisfação, é uma busca de autossatisfação, exacerbando assim o egoísmo da pessoa, tá? E por que pecar contra o próprio corpo é algo tão grave? Mais uma vez, salienta-se que toda a importância do corpo, chegando agora à perfeita clareza. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? Ou seja, por que pecar contra o corpo é um pecado grave? Porque você peca contra o templo do Espírito Santo. Você está defraudando, você está defraudando o
corpo, ou melhor, está defraudando o santuário, você está trazendo pecado para dentro do santuário de Deus, que é do santuário do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, nesse sentido, tá, o imoral usa o seu corpo pecaminosamente contra o Senhor que o criou, redimiu e santificou. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? É isso que diz José quando ele é indagado ali, quando ele é instigado pela esposa de Potifar, pela mulher de Potifar, a manter relações sexuais com ela. José responde a ela dizendo assim, olha, eu não posso tomar você, porque você não é minha mulher, você não é uma mulher para mim, e isso, consequentemente, como é que eu poderia cometer tamanha maldade e pecaria contra Deus? Né? O texto lá de Gênesis 39 diz que pecaria contra Deus e contra Potifar, mas a ideia principal da preocupação de José é que o corpo dele não poderia ser usado para não glorificar a Deus. Por isso, à semelhança de José, a solução que o apóstolo Paulo dá no verso 18 é fugir da imoralidade. O verso 18 vai dizer, fugir da imoralidade, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o corpo, ou não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, a fuga aqui é o verdadeiro ato de coragem. José foge da mulher de Potifar e nós, consequentemente, devemos fugir da imoralidade. A orientação que o apóstolo Paulo dá para os coríntios é fujam da imoralidade, não brinquem com isso, não achem que vocês têm capacidade ou força para resistir à imoralidade sexual, fujam da imoralidade sexual. Portanto, no fim das contas, não só a igreja como corpo geral, mas cada membro é templo do Espírito Santo, é templo do Senhor. Então, cada membro tem que cuidar do seu corpo e não usá-lo para a imoralidade sexual, porque cada membro cada pessoa, cada cristão, ele é membro do corpo de Cristo, ele é parte do corpo de Cristo, ele é templo do Espírito Santo do Senhor. Então, nesse sentido, a fuga é o melhor ato de coragem, a fuga é o verdadeiro ato de coragem. O cristão deve fugir da imoralidade sexual. E aqui, tentando fazer uma aplicação aos nossos dias, como é que eu posso fazer isso? Porque você pode pensar, mas Vulmar, eu não tenho mais templos dedicados a cultos sexuais, né? Não propriamente dito, né? Não aberto, público, como era em Corinto. Não tenho um templo no alto do monte onde as pessoas vão para adorar o seu Deus e praticar sexo ao ar livre, praticar sexo à vista de todas as pessoas como um ato de culto. Tá? Mas, em certo sentido, nós continuamos com esse ambiente cultural misturado com pornografia, misturado com sexualidade exacerbada e com imoralidade sexual exacerbada. Seja nos nossos filmes, nas nossas novelas, nos nossos seriados, nas músicas, no comportamento sexual. Nossos jovens e nossas jovens são expostos constantemente à necessidade de cada vez mais avançarem num comportamento mais libidinoso, experimentarem cada vez mais relações sexuais cada vez mais jovens. A nossa cultura é bastante sexualizada, embora haja toda uma briga pelo respeito ao próximo, pelo respeito especialmente às mulheres, no quanto ao corpo das mulheres, né? A não objetificação do corpo das mulheres, em paralelo há todo um trabalho para que se valorize cada vez mais a erotização, se valorize cada vez mais a pornografia mesmo, né? Inclusive eu lembro que uma vez um ator desses da Globo estava dando uma entrevista e ele dizendo que, do ponto de vista artístico, ele está ali dando uma opinião pessoal dele, ela não é a opinião da grande maioria dos atores e do meio artístico em geral, mas do ponto de vista dele, e aí eu concordo com ele, acho que ele está correto, e eu entendo que ali ele não é cristão, mas eu entendo que ali a graça comum de Deus está falando por meio dele. Ele diz que, do ponto de vista dele, qualquer nudez, qualquer tipo de nudez dentro da arte, dentro de uma novela, de um seriado, de um filme, é desnecessária, tá? As imagens do cinema, as imagens do filme, as imagens do seriado, elas já trabalham com a nossa imaginação. Então eu não preciso explicitar
mulheres, na grande maioria das vezes mulheres, né? A gente sabe que a nudez dentro da televisão sempre é uma nudez feminina. Inclusive se trabalha a ideia da beleza da nudez feminina, quando na verdade isso é objetificação do corpo das mulheres, é prostituição, isso é imoralidade sexual. Tá? Então, nesse sentido, ele vai dizer que toda e qualquer nudez é desnecessária para a composição da obra. O autor não precisa explicitar uma cena de sexo para que quem assista o filme, ou a série, ou a novela, entenda que o que aconteceu naquele momento entre um casal foi uma relação sexual. Já está dentro do entendimento da população os elementos que constituem, seja antes ou seja depois, uma relação sexual. Então não é necessário eu explicitar aquilo. Eu explicito para quê? Eu explicito para aflorar sentimentos de quem está assistindo. Eu explicito para atrair o desejo de quem está assistindo e, consequentemente, prender a pessoa naquilo. Nesse sentido, nós continuamos participando desse culto sexual às deusas da sexualidade ou aos deuses da sexualidade em nossa cultura moderna. Então, séries, TVs, filmes que contenham nudez exacerbada não são produtos para um cristão estar consumindo. É complicado, é difícil, você tem que ficar fazendo uma série de filtros, cada vez mais isso é parte da cultura de uma maneira geral. Na capa de livros, de CDs, de filmes, já há muitas vezes a nudez embutida naquilo tudo. Então, nesse sentido, ainda que nós não tenhamos mais um templo de Afrodite no meio das nossas cidades, o templo de Afrodite, aqui entenda templo entre aspas, está espalhado em toda a nossa cultura. Por isso é necessário que nós fujamos da imoralidade sexual, porque a imoralidade ativa o desejo, ativa a imaginação nos leva a desejar outras coisas, nos leva a buscar outras coisas, e hoje a facilidade que se tem de acesso à pornografia, de acesso a conteúdo pornográfico é enorme, né? A quantidade de serviços que a internet oferece para a imoralidade, para a pornografia é absurda, tá? Isso é claro, é notório, ainda quando você parte ainda para os outros tipos de internet, né? As deep webs, as dark webs da vida, elas vivem basicamente de todo tipo de pornografia esdrúxula, da pornografia, aquela pornografia muitas vezes de abuso, né? E todas as coisas que os irmãos já conhecem dos noticiários. Então, nesse sentido, a orientação é fugir, não é enfrentar de peito aberto, é fugir, porque isso de fato vai nos levar ao comportamento pecaminoso. Então, o apóstolo encerra, tá, dizendo o seguinte, tá? Ele vai encerrar no último verso dizendo para que nós agora entendamos a obra de Cristo em nosso favor. O que ele vai dizer é que a expressão, ele vai falar no verso 20, pois fostes comprados por um preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Essa expressão por preço faz a ideia de pagamento à vista. Então Jesus, ele não deu desconto, ele não regateou, ele não fez barganha, ele não pinchinchou. Ele de fato nos comprou pelo preço que deveria nos comprar. Tá? Ele não quis nos ter de graça, ele não se apossou de nós, ele comprou, ele desembolsou o preço à vista por nós, com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Por conta disso, tá? Por conta disso, o nosso corpo não é mais nosso. Nós não fomos comprados para atender às nossas necessidades, nós fomos comprados para a glória de Deus. Então, a outra expressão que alude aqui ao que está sendo dito é a expressão comprados, é a ideia de comprados no mercado de escravo. Tá? Nós estávamos lá expostos no mercado de escravo e Cristo foi lá e nos comprou, pagou o preço completo, não regateou, não negociou, não barganhou, não teve chorinho, não teve pichincha. Tá? A síntese é que nós não somos mais propriedade de nós mesmos, mas sim de Cristo. Logo, nossos corpos pertencem a Cristo. Se pertencem a Cristo, fazemos o que Cristo quer e não o que queremos. A nossa liberdade é para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós fomos comprados por alto preço para sermos santuário dos santos dos santos, para sermos santuários de Cristo Jesus. Por isso, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Nosso corpo é para a glorificação do Senhor. Então, meus queridos, nós vamos encerrar a aula de hoje
Esse é o contexto geral, são as lições tiradas do texto. É um assunto bastante espinhoso, um assunto bastante polêmico, né? Porque nós vivemos em uma sociedade extremamente erotizada, uma sociedade extremamente pornificada, né? Uma sociedade que não vê limites para o sexo e cada vez mais estão tentando derrubar cada vez mais barreiras, né? Para que todos possam ter uma liberdade sexual maior. Contudo, nós entendemos que há coisas que não nos são lícitas, embora nós tenhamos liberdade para fazer elas. Há coisas que não fazem bem para nós, embora nós tenhamos acesso a elas. Então, nesse sentido, nós tratamos a liberdade que conquistamos em Cristo com sabedoria, sabendo que nossos corpos foram transformados e serão glorificados e serão transformados para a glória de Deus, sabendo que nossos corpos importam, que eles não são apenas meios para a obtenção de prazer, eles são meios para a glorificação do Senhor, sabendo que nós fomos comprados. Cristo fez uma obra enorme em nosso favor, deu seu sangue em nosso favor, e por isso nós devemos glorificar a Deus com nossos corpos e não apenas usá-los para nosso prazer, para a nossa satisfação pessoal. Então que Deus fale conosco, que Deus nos ajude, que Deus nos faça levar a sério isso. Nós vivemos em uma sociedade complicada, uma sociedade pornificada, uma sociedade erotizada, e como cristãos nós devemos ser a luz que demonstra que há um meio melhor para lidarmos com nossos corpos e que nossos corpos não são apenas meros instrumentos para a satisfação sexual, para a satisfação pessoal. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco, aplique aos nossos corações a sua palavra e que nós possamos de fato dar um exemplo de transformação. Oremos então. Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, Pai, para que possamos levar a sério o que a Tua palavra fala a nós e vivermos uma vida que de fato Te agrada, uma vida que de fato transforma a nossa relação com nossos corpos a partir da obra de Cristo Jesus na cruz. Que nós possamos levar a sério isso tudo e aplicar em nossas vidas. Que se estivermos vivendo em imoralidade, que nossa consciência seja tocada pelo Teu Santo Espírito e nosso comportamento seja transformado. Dá sabedoria aos meus irmãos, às minhas irmãs, a todos nós, para lidarmos corretamente com o corpo, para lidarmos corretamente com o sexo, de maneira que o Senhor seja glorificado por tudo isso e não sejamos apenas buscadores de satisfação pessoal, mas que sejamos de fato buscadores de glorificar ao Senhor com nossos corpos, por meio da obra de Cristo Jesus em nossas vidas e pela obra do Espírito Santo em nós, do qual nós desejamos continuar sendo o templo para a habitação desse Espírito até que Tu voltes e possamos ter comunhão integral contigo eternamente. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Se Deus nos permitir, semana que vem estamos de volta aqui. Fique atento às nossas redes sociais para saber como é que estão as atividades da nossa igreja ao longo do período de restrições impostas pela pandemia. Que Deus nos abençoe, que você fique na paz e até semana que vem.